Se alguém dissesse para a sociedade, criei um novo invento, ele vai permitir que as pessoas andem mais rápido, se desloquem com conforto e tenham uma autonomia grande, mas vai gerar 1 milhão de mortes por acidentes e 7 milhões de mortes anualmente e indiretamente devido à sua poluição. Esse invento seria aceito? Essa foi a indagação do urbanista e professor da UFMG, Roberto Andrés. Nesta investigação, iremos expor como essa máquina moldou cidades e o comportamento das pessoas ao redor do mundo durante o século XX. Acredite ou não, essa inovação revolucionária trouxe consigo uma série de consequências bélicas que foram aceitas e varridas para debaixo do tapete. E indagamos uma questão perturbadora: como um objeto tão adorado pode ter causado tanto estrago? E mediante a isso, a relação entre o benefício individual e o custo coletivo é ainda aceitável na lógica do capitalismo do século XXI? Os veículos movidos a combustíveis fósseis não apenas poluem o ar que respiramos, mas também desempenham um papel significativo no aquecimento global. E não para por aí. Eles estão ligados a acidentes trágicos que ceifam vidas preciosas e impõem um fardo financeiro insustentável em nosso sistema de saúde. Por trás desses ícones do desejo, escondem-se cidades inseguras e hostis aos pedestres, com um solo impermeável que contribui para as inundações devastadoras. Nesse exato momento, as pessoas comumente perdem horas preciosas presas em engarrafamentos intermináveis e até mesmo as suas vidas. No entanto, governos ao redor do mundo estão adotando medidas preventivas para desestimular o uso dos veículos convencionais. Promessas de banir gradualmente aqueles movidos a combustíveis fósseis e incentivar alternativas ecológicas como transporte coletivo eficiente, bicicletas e veículos verdes estão ganhando força. Durante a Revolução Industrial, avanços tecnológicos e mudanças sociais aumentaram a necessidade de um meio de transporte rápido e eficiente. As máquinas a vapor alimentaram a indústria, mas também criaram uma demanda por um meio de transporte individual, além das locomotivas. Com o rápido crescimento urbano e a migração para as cidades, era necessário um transporte mais eficiente para lidar com a população em expansão. E, embora os meios de transporte da época, como cavalos e carruagens, fossem eficazes, tinham limites em termos de velocidade e manutenção constante dos estábulos. Avanços em metalurgia, mecânica e engenharia forneceram as bases para a construção de motores de combustão interna e veículos automotores. O desenvolvimento do automóvel moderno, assim, foi o resultado de décadas de experimentação, aperfeiçoamento e inovação. O trabalho de engenheiros e inventores foram essenciais para transformar a ideia de um veículo automotor em realidade. Carl Benz é amplamente reconhecido como o inventor do automóvel moderno. Em 1886, ele desenvolveu o Benz Patent Motorwagen, o primeiro veículo movido a gasolina. Gottlieb Daimler, juntamente com Wilhelm Maybach, foram também responsáveis pelo desenvolvimento de um motor de combustão interno compacto e de alta velocidade. Em 1889, eles construíram um carro motorizado chamado Daimler Motor Carrier, que foi um dos primeiros veículos automotores bem-sucedidos. Henry Ford, embora não tenha sido o inventor do automóvel, ele desempenhou um papel fundamental na popularização e na produção em massa do carro. Em 1908, Henry Ford adotou a linha de montagem em massa, uma inovação que revolucionou a produção de veículos e permitiu uma produção mais eficiente e econômica. Isso levou ao lançamento do ícone Ford Modelo T, que se tornou o primeiro automóvel acessível para as massas e mudou a forma como as pessoas se deslocavam. Durante as primeiras décadas do século XX, os motores evoluíram rapidamente em termos de design, desempenho e recurso. A introdução de sistemas de direção assistida, freios hidráulicos e alteração automáticas tornaram os carros mais fáceis e seguros de direção. Além disso, a indústria automobilística desempenhou um papel crucial na expansão das infraestruturas rodoviárias em todo o mundo.
à medida que as estradas foram construídas para atender à crescente demanda por mobilidade. No entanto, o desenvolvimento da indústria automobilística foi interrompido durante a Segunda Guerra Mundial, quando a produção de veículos foi direcionada para o esforço de guerra. Após o fim do conflito, houve uma explosão de inovações no setor automotivo. Novas tecnologias, como motores mais potentes, sistemas de suspensão aprimorados e carros mais aerodinâmicos, foram desenvolvidos e popularizados. Após a Segunda Guerra Mundial, os veículos ganharam ares e símbolos de status, liberdade e estilo de vida. Na segunda metade do século XX, o carro se tornou mais acessível, porém, diferentes modelos e marcas passaram a ser valorizados como símbolos de status. Carros de luxo e esportivos representavam sucesso financeiro e prestígio social. Essa valorização está relacionada a recursos avançados, design distinto e sofisticados. No entanto, existia aí uma contradição nesse comportamento, pois a busca por status social, baseada em bens materiais, não previu que levaria a uma cultura de consumo excessivo, desigualdade e efeitos ambientais degradantes. Além disso, o mundo da publicidade e do marketing estavam cada vez mais aprimorados na busca por captar a atenção dos consumidores. Um dos métodos usados foi a mensagem subliminar, uma estratégia persuasiva que busca influenciar as pessoas de forma sutil e inconsciente. As mensagens subliminares são estímulos visuais, sonoros ou linguísticos que são percebidos apenas pelo nosso subconsciente, logo, sem que tenhamos consciência disso. Essas mensagens são projetadas de forma rápida e imperceptível, buscando influenciar nossas decisões e comportamentos sem que saibamos o motivo. No contexto automobilístico, o uso dessas mensagens é uma maneira eficaz de manipular o cidadão, despertando nele desejos e anseios relacionados ao carro e marcas específicas. A imagem de um carro pode ser altamente sedutora, evocando sentimentos de liberdade, status, aventura e poder. As mensagens subliminares exploram essas associações emocionais, transmitindo-as de forma indireta. Por exemplo, um comercial de carro pode exibir imagens de pessoas felizes, sorrindo e se divertindo em um veículo de determinada marca, despertando o desejo de pertencer a esse determinado grupo e experimentando as mesmas emoções. Essas mensagens sutis constroem uma narrativa poderosa e comprometem nossas percepções sobre o carro em questão e a realidade e a qualidade dele. Através de técnicas como o uso de cores, símbolos e associações subconscientes, as marcas conseguem criar uma conexão emocional com os consumidores. Essa conexão torna-se um fator determinante na escolha de um veículo, muitas vezes superando critérios racionais como preço e qualidade. O resultado é um consumidor que se sente obrigado a adquirir um determinado carro, mesmo sem entender completamente os motivos por trás da sua escolha e sua motivação. A utilização de mensagens subliminares levanta questões éticas importantes. Ao manipular as emoções e desejos do cidadão, as marcas assumem um papel de influência que pode ser abusivo e prejudicial. Essas técnicas são capazes de explorar vulnerabilidades psicológicas e manipular as escolhas dos indivíduos, comprometendo a liberdade de decisão. Mas qual é o preço? A sedução pelo transporte de 4 rodas foi tão forte que afetou até mesmo políticas de estados soberanos. No Brasil, por exemplo, a política desenvolvimentista na era de Juscelino Kubitschek, JK, foi uma verdadeira contemplação única e exclusiva do automóveis em caminhões, atraindo para isso diversas multinacionais ao país. A estratégia do presidente JK pode ser seguida em 2 aspectos distintos. Primeiro, buscava-se a integração do Brasil por meio de transferência da capital para Brasília e a construção de rodovias que conectassem regiões afastadas do centro-oeste e norte.
Essa iniciativa tinha como objetivo estabelecer relações comerciais e promover o povoamento nessas áreas. O segundo aspecto foi o caráter político-econômico da estratégia. A expansão da malha rodoviária visava atrair empresas automobilísticas internacionais. Segundo a teoria dos polos econômicos, a presença de uma indústria central, como a automobilística, atrai empresas relacionadas, como fabricantes de autopeças, componentes eletrônicos, lubrificantes e afins. No entanto, essa estratégia resultou no abandono e negligência de outros meios de transporte, como as ferrovias, que antes desempenhavam um papel importante na economia do país durante o ciclo do café no século XIX. Dessa forma, a estratégia do presidente JK visava tanto a integração territorial quanto ao desenvolvimento econômico por meio do rodoviarismo, negligenciando assim as ferrovias em favor do setor automobilístico. Um fato irônico e triste: o presidente JK faleceu nas estradas brasileiras. O rodoviarismo é um conjunto de ações e elementos relacionados ao modal rodoviário que inclui rodovias, veículos, petróleo, políticas e investimentos públicos. Sua compreensão envolve aspectos ideológicos, técnicos e políticos, cuja ideia de progresso e desenvolvimento está inserida ao lema "governar é abrir estradas". Assim, a sua expansão e consolidação tem efeitos significativos na realidade do país. Essa ideologia transformou o automóvel em um símbolo de luxo e velocidade, mas ao longo do tempo tornou-se popular, perdendo suas vantagens originais. O resultado foi uma multidão presa em engarrafamentos. Logo, a popularização do carro, como a necessidade, foi impulsionada pelo urbanismo rodoviarista, que transformaram as cidades em locais favoráveis para o uso do veículo em detrimento de outras formas de deslocamento. O resultado é que atualmente a economia brasileira gira em torno do rodoviarismo, porém nossas estradas não garantiram o progresso nem mesmo o desenvolvimento. O transporte de carga no Brasil é amplamente dominado pelo modal rodoviário, representando cerca de 58% do total. No entanto, a situação das estradas do país é preocupante. Segundo dados oficiais do governo federal, aproximadamente 1,5 milhão de milhas, aproximadamente 1.700.000 quilômetros de rodovias não são pavimentadas, enquanto apenas cerca de 200.000 ou 321.900 quilômetros seriam asfaltadas, mas em situações precárias. Apesar da preferência pelo rodoviarismo, a maioria das estradas brasileiras apresentam condições degradantes em termos de qualidade da pista, sinalização e segurança. Essa falta de infraestrutura adequada tem um impacto negativo na competitividade do país. A demora na entrega de matéria-prima e produtos resulta em custos adicionais, que são repassados ao preço final dos produtos. Além disso, o custo de manutenção dos caminhões, combustível e pedágio também são adicionados. Essas deficiências nas estradas comprometem a eficiência logística e o desenvolvimento das empresas. É fundamental investir na melhoria da infraestrutura rodoviária para aumentar a competitividade do país, reduzir os custos de transporte e garantir a segurança nas vias, promovendo um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico, além de investimentos em outros meios de transporte, como ferroviário e marítimo. Mas ainda, o setor automobilístico é um dos maiores beneficiários de gastos tributários do governo federal, totalizando bilhões de reais ao longo dos anos. Mas não paramos por aí. No final dos anos 60 e início dos anos 70, o mundo testemunhou a primeira grande crise do petróleo, um evento que abalou a economia global e teve consequências geopolíticas e duradouras. Durante esse período, o mundo percebeu que estava cada vez mais dependente do petróleo como principal fonte de energia, especialmente o setor de transporte. Em 1973, a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, OPEP, tomou uma medida drástica em resposta ao apoio ocidental a Israel durante a Guerra de Yom Kippur,
Os países membros da OPEP decidiram impor um embargo ao petróleo, restringindo a sua produção e exportação. Essa ação foi um verdadeiro choque para a economia global. O embargo resultou em uma escassez de petróleo nos mercados internacionais e os preços do petróleo dispararam, quadruplicando em apenas alguns meses. O impacto foi sentido em todo o mundo, especialmente nos países industrializados que dependiam e dependem fortemente do petróleo importado. Aumentos acentuados dos preços dos combustíveis levaram a uma crise energética, com filas intermináveis aos postos de gasolina e racionamento do mesmo. Essa crise teve consequências geopolíticas e manifestações históricas. Os países importadores de petróleo foram forçados a reavaliar suas políticas energéticas e buscar fontes alternativas de energia. Por outro lado, os países exportadores do petróleo, especialmente os membros da OPEP, viram sua influência crescer à medida que controlavam a oferta de petróleo e ditavam seus preços. Na década de 1980, trouxe uma nova onda de conflitos relacionados ao petróleo. A guerra do Irã e do Iraque entre 1980 a 1988 foi um exemplo notável disso. Embora essa guerra tenha sido motivada por uma série de fatores, incluindo disputas territoriais e religiosas, o controle das vastas reservas petrolíferas da região também estava em jogo. Ambos os lados buscavam ampliar sua influência e garantir uma posição de poder na região rica em petróleo. Na década de 1990 também foi marcada por conflitos relacionados ao petróleo. A Guerra do Golfo, em 1990 a 1991, teve suas raízes na invasão do Kuwait pelo Iraque, motivada principalmente pela busca de controle sobre a vasta reserva petrolífera do Kuwait. A comunidade internacional, liderada pelos Estados Unidos, respondeu com uma coalização militar para repelir a invasão e proteger a produção de petróleo da região. No século XXI, os conflitos relacionados ao petróleo continuaram a desempenhar um papel importante na geopolítica global. A Guerra do Iraque, em 2003, teve como um dos seus principais aspectos a busca por controle sobre as reservas de petróleo do país. A invasão liderada pelos Estados Unidos resultou em anos de instabilidade e conflito na região, com traços duradouros. Esses conflitos, ao longo dos anos, desde a crise do petróleo na década de 70 até os dias atuais, destacam a natureza complexa e interconectada da economia global e sua dependência do petróleo como fonte de energia. Além das questões econômicas, os conflitos relacionados ao petróleo tiveram impactos sociais e humanitários, resultaram em perdas de vidas e deslocamento forçado de populações inteiras. Não resta dúvida que os hábitos de consumo e a economia global estão intrinsecamente ligados à dependência do petróleo. A sociedade moderna se acostumou ao estilo de vida baseado na disponibilidade e acessibilidade do petróleo, que impulsionou não apenas os veículos e os transportes rodoviários, mas também a indústria, a produção de energia e um grande conjunto de produtos derivados do petróleo. Essa dependência criou uma vulnerabilidade significativa, uma vez que qualquer perturbação na produção de petróleo pode ter efeitos devastadores na economia global. Já no final do primeiro quarto do século XXI, ainda estamos vulneráveis aos preços da gasolina e seus efeitos na economia. Outro aspecto importante foi a crise mundial de 2008, originada no mercado imobiliário dos Estados Unidos, que deixou um impacto duradouro também na indústria automotiva, que foi agravada pela pandemia da Covid-19 em 2020. A combinação desses eventos resultou em quedas nas vendas dos veículos e na produção automotiva em todo o mundo. Na pandemia da Covid-19, as vendas globais de veículos caíram aproximadamente 14% em comparação com o ano anterior. As principais regiões automotivas enfrentaram desafios semelhantes. Na China, o maior mercado automotivo do mundo, as vendas de veículos de passageiros caíram cerca de 6% em 2020. E nos Estados Unidos, as vendas de veículos de passageiros diminuíram cerca de 15%. Na Europa, a queda das vendas foi ainda mais acentuada. Caíram cerca de 24% em 2020.
A interrupção da cadeia de suprimentos e o fechamento temporário de fábricas também resultaram em uma queda na produção global de veículos, que ocorreu cerca de 16% em 2020. Esses dados numéricos destacam o impacto significativo da crise econômica de 2008 e da pandemia da Covid-19 na indústria automotiva global. As montadoras enfrentam até hoje desafios sem precedentes, incluindo a interrupção da produção, a escassez de peças e componentes e a queda na demanda do consumidor. A crise do setor automobilístico no Brasil não foi diferente e também intensificada pela pandemia. Resultou na maior queda das vendas de veículos novos em 5 anos e na maior produção do setor em 17 anos. A saída da Ford do país trouxe preocupações para toda a cadeia produtiva automotiva nacional, destacando a necessidade de medidas de proteção mais eficazes. Enquanto países da Europa e Estados Unidos estão direcionando esforços para a transição para veículos elétricos e descarbonizados, o Brasil ainda enfrenta uma transição lenta na indústria automobilística. A falta de uma política clara de transição da mobilidade movida a combustíveis fósseis para a eletricidade coloca o país em risco de perder espaço no mercado internacional. Porém, um projeto de lei no Senado propõe a retenção da venda de carros a gasolina e diesel a partir de 2030 e sua circulação a partir de 2040. No entanto, ainda não há previsão para a votação desse projeto no Congresso. A falta de ação efetiva pode impactar a posição do Brasil no mercado global e a exportação de produtos produzidos no país. O setor automotivo brasileiro tem enfrentado desafios prolongados devido à pandemia da Covid-19, no qual resultou em quedas acentuadas nas vendas e na produção de veículos. Como resultado, várias grandes fabricantes, incluindo Volkswagen, GM, Stellantis e a Hyundai, anunciaram paralisações temporárias em suas linhas de montagem. Essas paralisações não devem ser apenas motivadas pela falta de suprimentos, mas também ao acúmulo de carros em estoque nas fábricas e nas transportadoras. Um dos principais obstáculos para a indústria automotiva é a dificuldade que os consumidores enfrentam para obter crédito. Com o poder aquisitivo da população reduzido e os juros altos, muitos têm encontrado dificuldades para financiar a compra de veículos. Isso resultou em uma queda acentuada de veículos de títulos financiados nos últimos tempos. É conclusivo que a recuperação do setor automotivo não se trata apenas de ações imediatas, mas também de uma perspectiva de longo prazo. Investimentos em infraestrutura, políticas de descarbonização e transição para veículos elétricos são elementos chaves para garantir uma recuperação sustentável e enfatizada com as tendências globais. A ascensão e o impacto dos veículos movidos a combustíveis fósseis ao longo do século XX foram marcados por uma fascinação construída em torno da liberdade, do status e do estilo de vida que eles representavam. No entanto, essa motivação cega aos veículos geraram consequências devastadoras para o meio ambiente, para a saúde pública e a qualidade de vida nas cidades. A dependência do petróleo como principal fonte de energia para os veículos surgiu em crises geopolíticas, guerras e instabilidades econômicas globais. Além disso, o setor automotivo enfrenta desafios como a crise econômica de 2008 e a pandemia do Covid-19, que abalaram as vendas e a produção de veículos em todo o mundo. No contexto brasileiro, o rodoviarismo se tornou uma ideologia dominante, negligenciando outras formas de transporte e promovendo a construção de estradas em detrimento de ferrovias. Essa abordagem resultou em uma infraestrutura rodoviária precária e na dependência excessiva do modal rodoviário, afetando a competitividade do país e aumentando os custos logísticos. A indústria automobilística brasileira enfrenta desafios adicionais, como a falta de uma política clara de transição para veículos elétricos e a falta de estímulos efetivos para atender a demanda. A recuperação do setor exigirá medidas governamentais, como a redução de impostos e acesso facilitado ao crédito, além de investimentos em infraestruturas e políticas de descarbonização. No entanto, é essencial refletir sobre a relação entre o benefício
benefício individual e o custo coletivo no contexto do século XXI. As questões éticas, ambientais e sociais foram mantidos pela dependência dos veículos movidos a combustíveis fósseis, uma abordagem mais consciente e sustentável. O que está em jogo é o futuro. Encerramos aqui mais um vídeo e deixo a vocês a seguinte pergunta: vocês acreditam que estamos testemunhando o fim de uma era automobilística? Deixe a sua opinião nos comentários. Afinal, qual é a solução definitiva para o futuro sustentável? A transição para veículos elétricos? Investir em transporte público e eficiente? Um forte abraço e até breve.